Já acordou de um sonho com uma sensação estranha no peito, como se alguém tivesse passado por ali, tocado em algo bem dentro de você e ido embora antes de você conseguir ver o rosto. Você tenta lembrar os detalhes, mas só fica aquela presença, aquele peso silencioso, aquela saudade de alguém que talvez você nem tenha conhecido direito, ou que já partiu faz tempo. Se isso já aconteceu com você, preste atenção no que vou falar agora, porque esse sentimento não é aleatório, não é só emoção, é um sinal. E hoje, 25 e 26 de março, esse sinal chegou no nível máximo para um grupo específico de pessoas. Pessoas que carregam algo que a maioria não enxerga. Pessoas que foram escolhidas antes mesmo de entenderem para quê. Estou falando de você. Estou falando do seu avô. Fique aqui comigo até o final, porque o que vou revelar pode ser a peça que faltava para você entender por que sua vida é do jeito que é. Por que certas coisas não se explicam? Por que você sente que foi feito para algo maior, mas ainda não sabe exatamente o que? Vamos começar com uma pergunta direta. Você se lembra do seu avô? Não precisa ter sido próximo. Não precisa ter tido uma relação profunda, conversas longas, abraços na infância. Às vezes, a herança mais poderosa vem justamente das relações que pareceram silenciosas, distantes, incompletas, das figuras que ficavam no canto da sala, quietas, observando tudo com um olhar que parecia enxergar além do que os outros viam. Esse era o tipo de homem que não precisava falar muito, que quando abria a boca, todo mundo parava, que carregava uma autoridade tranquila, uma dignidade que não tinha nada a ver com riqueza ou posição social. Era algo que vinha de dentro, algo cultivado em silêncio, nas madrugadas, nas orações que ninguém viu, nas lutas que ele enfrentou sozinho e nunca transformou em drama. Você talvez não saiba metade do que ele viveu, e essa é a questão central. Porque o que você não sabe sobre ele está vivo dentro de você agora. Deixe-me apresentar um conceito que vai mudar a forma como... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você entende sua própria história. A ciência chama de epigenética. A espiritualidade chama de herança de unção, legado de fé, transmissão de chamado. Os dois estão falando da mesma coisa, usando linguagens diferentes. A epigenética é um campo da biologia que descobriu algo revolucionário nas últimas décadas. As experiências que nossos ancestrais viveram, traumas, vitórias, fé, perseverança, medo, coragem, deixam marcas nas células. Marcas que são transmitidas geneticamente para os filhos, netos e bisnetos. Pense bem, seu avô passou por coisas que você nem imagina. A maioria dos homens da geração dele carregou guerras internas que nunca viraram conversa de mesa de jantar, perdas que não tinham espaço para ser choradas, fé que precisava ser vivida em privado, porque o mundo ao redor não teria como entender. Cada uma dessas experiências deixou uma marca, e essa marca está no seu DNA. Quando você sente aquela sensação inexplicável de que foi feito para mais, quando você tem sonhos que parecem pertencer a uma época que não é a sua,
Quando você reage a situações com uma resiliência que você mesmo não sabe de onde vem, isso não é coincidência, é herança ativa. A semente que ele plantou está germinando em você agora. Mas aqui é onde preciso ir fundo com você, porque existe uma diferença entre herança que dorme e herança que acorda. A maioria das pessoas carrega o legado dos seus ancestrais de forma inconsciente. Repetem os mesmos padrões sem entender por quê. Sentem aquele peso familiar sem saber nomear. Vivem com uma sensação crônica de que tem algo a mais, algo maior, esperando por elas. Mas nunca chegam a ativar isso de verdade. E aí, a vida passa. Os anos vão embora. E o legado fica latente, como um tesouro enterrado que ninguém foi buscar. Os 25 e 26 de março têm um significado especial em ciclos espirituais que muitas tradições reconhecem como portais de ativação. Não estou falando de superstição, estou falando de janelas de tempo em que a dimensão espiritual e a dimensão física ficam mais porosas, mais permeáveis, em que aquilo que estava esperando o momento certo finalmente encontra a brecha para se manifestar. E para os escolhidos, as pessoas escolhidas para carregar e cumprir missões que transcendem uma única geração, essas datas funcionam como um gatilho. Você não chegou aqui por acaso hoje. Agora quero lhe perguntar algo pessoal. Quero que você pare por um segundo e pense de verdade. Você já teve um momento em que foi tomado por uma emoção forte, sem nenhuma razão aparente? Uma tristeza que não tinha contexto, uma saudade sem rosto, uma alegria que parecia vir de longe? Já sonhou com lugares que nunca visitou, mas que pareciam familiares? Com pessoas que você não conhece, mas que carregam uma presença que você reconhece? Já sentiu em determinados momentos, especialmente em momentos de oração, de silêncio, de contemplação, que não estava sozinho? Que havia uma presença ao seu lado que não era assustadora, era acolhedora? Esses são os sinais. Esses são os ecos da herança espiritual chegando até você. Seu avô pode ter partido, mas a unção que ele cultivou não tem endereço fixo. Ela não fica presa na matéria. Ela segue o fio de sangue, o fio de propósito, o fio divino que conecta uma geração à outra. E ela procura o vaso que está pronto para recebê-la. E algo em você está pronto agora. Ou você não estaria aqui. Vou contar sobre um padrão que observo repetidamente nas histórias dos chamados escolhidos. E enquanto conto, quero que você preste atenção em quantos pontos ressoam com a sua própria vida. O primeiro padrão é o da solidão incompreendida. Desde cedo você teve a sensação de que era diferente dos seus. Não de forma arrogante, mas de forma solitária. Você via as coisas de um ângulo que os outros não viam. Você sentia o que os outros não sentiam. E muitas vezes isso foi mais peso do que privilégio. O segundo padrão é o da proteção inexplicável. Você passou por situações em que claramente poderia ter dado muito errado. E não deu. Não foi sorte. Foi algo que você talvez não saiba nomear, mas que estava lá. Uma mão invisível. Uma intervenção que não tinha explicação lógica. O terceiro padrão é o dos ciclos de preparação. Sua vida passou por fases intensas de quebra, de perda, de reconstrução. Períodos em que tudo caiu para que algo maior pudesse ser construído. Você não entendia na hora, mas olhando para trás, você consegue ver o fio condutor. O quarto padrão é o da autoridade silenciosa. Há uma qualidade em você que as pessoas percebem mesmo quando você não faz nada para se destacar. Uma presença, uma profundidade, um peso nas suas palavras que faz as pessoas pararem e ouvir, mesmo que você ainda não saiba usar isso conscientemente. E o quinto padrão, e preste atenção nesse, é a conexão com o ancestral. Um avô, uma avó, alguém da linhagem que carregou algo especial e que você sente como referência, mesmo que a relação tenha sido distante ou interrompida cedo demais.
Quantos desses padrões são seus? Se você tem mais de 35 anos e está aqui, quero falar diretamente com a sua geração, porque existe um contexto muito específico para quem cresceu no Brasil nas décadas de 70, 80 e 90. Vocês cresceram em famílias onde não se falava de sentimentos, onde espiritualidade era coisa de domingo de manhã na igreja, mas não uma prática cotidiana e consciente, onde os mais velhos carregavam seus segredos e suas dores com orgulho, não por frieza, mas porque era isso que a vida tinha ensinado a eles. Os avós dessa geração passaram pela ditadura, pela pobreza, pela migração do interior para as cidades grandes, pela construção de uma vida do zero, em condições que a maioria de vocês não vai conhecer nunca. Eles não tinham acesso à terapia, a desenvolvimento pessoal, a linguagem espiritual sofisticada. Mas muitos deles tinham fé. Uma fé bruta, direta, sem floreio. A fé de quem não tem mais nada além de Deus. A fé de quem acorda antes do sol nascer e faz uma oração que ninguém vai ver, mas que move montanhas. Essa fé foi a unção mais poderosa que eles podiam deixar para vocês. E ela não foi embora quando eles partiram. Existe um conceito na tradição hebraica chamado de Zekut Avot, que significa literalmente o mérito dos pais. A ideia é que as boas obras, a fé genuína, o caráter cultivado pelos ancestrais, cria uma proteção e uma abertura espiritual que beneficia os descendentes por gerações. Isso não é folclore. É uma compreensão profunda de como o espiritual e o generacional se entrelaçam. Quando seu avô passava horas em silêncio, aquele silêncio que os outros talvez chamassem de introversão ou melancolia, ele estava cultivando algo. Quando ele resistia ao que poderia ter destruído outros homens, ele estava acumulando algo. Quando ele escolhia, em momentos de pressão extrema, fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa errada seria mais fácil, ele estava depositando algo num banco espiritual que tem o seu nome. E os juros desse depósito estão vencendo agora. Mas aqui preciso ser muito honesto com você, porque isso não é só para te fazer sentir bem, é para te acordar para uma responsabilidade. Herança espiritual não é passiva. Você não recebe um legado como se recebesse uma herança financeira, onde o dinheiro cai na conta e pronto. Herança espiritual exige ativação consciente. Exige que você reconheça o que está sendo transmitido e tome a decisão de carregar isso com intenção. Porque assim como a unção pode passar de geração em geração, os padrões de quebra também podem. Os traumas não resolvidos, os votos silenciosos de limitação, os acordos inconscientes com a derrota, tudo isso também é transmitido epigeneticamente. E os escolhidos muitas vezes carregam as duas coisas ao mesmo tempo: o legado de grandeza e o peso dos padrões que precisam ser quebrados. A pergunta não é só: o que meu avô me deixou de bom? A pergunta mais profunda é: o que precisa parar em mim para que o melhor dele floresça através de mim? Deixe-me dar um exemplo prático. E enquanto conto, quero que você pense na sua própria família. Imagine um homem que nasceu no interior do Nordeste nos anos 40, filho de agricultores. Nunca foi além do 5º ano primário. Trabalhou desde os 7 anos de idade. Migrou para São Paulo ou para o Rio Jovem. Sem dinheiro, sem contatos, sem nada além da força dos braços e de uma fé que aprendeu com a mãe. Esse homem construiu uma família. Criou filhos. Talvez não soubesse dizer "eu te amo" com facilidade, porque na cultura dele, amor se mostrava no trabalho, na comida na mesa, no sacrifício silencioso. Mas era real, era profundo. Era uma forma de amor que poucos hoje têm capacidade de sustentar. Esse homem orava, talvez de forma simples, sem liturgia elaborada, mas com uma sinceridade que movia o espiritual, e em algum momento de sua vida, ele fez uma entrega total, consciente ou não, de que os seus filhos e netos seriam diferentes,
que não teriam que passar pelo que ele passou, que algo neles seria maior. Esse homem é seu avô, ou se parece muito com ele, e a oração dele continua ativa. E esse homem era real, era profundo, era uma forma de amor que poucos hoje têm capacidade de sustentar. O seu avô, ou alguém muito parecido com ele, orava, talvez de forma simples, sem liturgia elaborada, mas com uma sinceridade que movia o espiritual. E em algum momento de sua vida, ele fez uma entrega total, consciente ou não, de que seus filhos e netos seriam diferentes, que não teriam que passar pelo que ele passou, que algo neles seria maior. Essa oração continua ativa. E agora eu vou te mostrar os sinais de confirmação que estão chegando para os escolhidos neste período específico. Porque não é por acaso que você está sentindo o que está sentindo nos últimos dias. O primeiro sinal é a palavra inesperada. Alguém, um desconhecido, um colega de trabalho, alguém que você não esperava, diz algo que ressoa profundamente no seu coração. Uma frase que parece direcionada para você de forma cirúrgica. Não um elogio genérico, mas uma palavra que acerta no ponto exato de algo que você estava processando internamente. O segundo sinal é o objeto ou a memória que reaparece. Uma foto antiga que você encontra de repente no fundo de um armário. Um objeto que pertenceu ao seu avô João ou à sua tia Maria, que reaparece sem explicação. Um sonho vívido com alguém que já partiu. Esses não são eventos aleatórios, são confirmações. O terceiro sinal é a paz física. Uma sensação de calor, de leveza, de estabilidade interior que não tem causa lógica, especialmente em momentos em que sua situação externa ainda não mudou. Sua vida pode estar caótica, mas internamente você sente uma âncora. Isso é a unção se estabelecendo. O quarto sinal é a reorganização do ambiente. Amizades que naturalmente se afastam ou se aproximam. Oportunidades que aparecem de ângulos inesperados, como uma conversa casual no café da manhã que abre uma porta. A sensação de que peças estão se movendo no tabuleiro, mesmo que você não tenha feito nada para movê-las conscientemente. O quinto sinal, e esse é o mais poderoso, é a autoridade que emerge espontaneamente. Você começa a falar e as pessoas ouvem de um jeito diferente. Você entra em uma sala e algo muda. Você percebe que sua presença tem um peso que não existia antes, ou que existia, mas estava adormecido. Esses sinais chegam com intensidade máxima em 25 e 26 de março para os escolhidos. E se você está ouvindo isso, você é um deles. Mas eu preciso falar sobre algo que muitos evitam. O chamado tem um custo. Quando a unção se ativa em você, nem tudo ao seu redor vai aplaudir. Algumas pessoas, como seu amigo Rafael ou sua colega Ana, podem se sentir desconfortáveis com sua transformação. Relacionamentos que funcionavam na sua versão anterior podem entrar em tensão. Sua família pode não entender as mudanças. Pessoas que te conheceram de um jeito específico podem resistir à nova versão de você. Isso não significa que você está errando, significa que você está crescendo. Seu avô provavelmente passou por isso também. O homem que carrega algo genuíno raramente é celebrado em vida, raramente tem o reconhecimento que merece enquanto ainda está aqui. Mas a influência dele, a semente que ele plantou, continua crescendo depois que ele vai embora. Você é a prova disso agora. E quando chegar a sua vez, os seus netos serão a prova de você. Existe uma pergunta que eu recebo constantemente. Como eu ativo conscientemente essa herança? Como eu faço para não deixar esse legado adormecer novamente? E a resposta tem 3 níveis. O primeiro nível é o reconhecimento. Você precisa honrar conscientemente quem veio antes de você. Isso não precisa ser um ritual elaborado. Pode ser tão simples quanto sentar em silêncio no seu quarto, fechar os olhos e internamente reconhecer: eu sei que não cheguei até aqui sozinho.
Eu reconheço o sacrifício, a fé e a entrega do meu avô Antônio, da minha mãe Sofia. Eu recebo esse legado. Esse ato de reconhecimento quebra o ciclo de inconsciência. Você transforma a herança passiva em herança ativa. O segundo nível é a identificação dos padrões. Você precisa olhar honestamente para os padrões da sua linhagem, tanto os de grandeza quanto os de limitação. O que se repete na sua família que serve à vida, como a perseverança do seu pai Carlos, e o que se repete que drena a vida, como um certo pessimismo. Essa distinção é crucial, porque você não precisa carregar tudo. Você tem o direito e a responsabilidade de selecionar o que vai perpetuar e o que vai encerrar em você. O terceiro nível é a ação intencional. Legado espiritual não se sustenta em teoria. Ele precisa de expressão no mundo real. O que seu avô deixou de não realizado que está esperando pelas suas mãos? Que projeto, que serviço, que contribuição está esperando por você para se manifestar? Quando você age alinhado ao seu propósito, você não está apenas cumprindo o seu chamado, você está completando o dele. Agora eu preciso abrir um parêntese importante, porque esse é um ponto que quase ninguém fala e que faz toda a diferença para os escolhidos que estão em processo de despertar. Existe uma armadilha sutil que aparece exatamente no momento em que a herança espiritual começa a se ativar. Eu chamo de armadilha da grandiosidade prematura. É quando a pessoa começa a sentir o peso do chamado, a reconhecer os sinais, a perceber que carrega algo especial. E aí, em vez de aprofundar, começa a performar. Começa a falar do seu chamado antes de vivê-lo. Começa a se posicionar como um ungido antes de ter passado pelo processo de refinamento que a unção exige. Seu avô nunca fez isso. E é por isso que o que ele cultivou chegou intacto até você. Os grandes portadores de legado espiritual que eu estudei ao longo dos anos compartilham uma característica comum. Eles eram mais profundos do que aparentavam. A raiz sempre era maior do que o que aparecia na superfície. O trabalho interno sempre superava a exposição externa. O mundo vai te pressionar para mostrar antes de ser. As redes sociais criam uma ilusão de que existir publicamente é o mesmo que existir genuinamente. Mas legado real se constrói nas horas que ninguém vê, nas orações que não têm plateia, nas escolhas que ninguém vai saber que você fez, como ajudar um vizinho sem contar a ninguém. Então, enquanto você recebe essa herança e começa a senti-la pulsar mais forte dentro de você, guarda isso. O período que vem agora não é de exposição, é de consolidação. É de deixar a raiz aprofundar antes de deixar o fruto aparecer. Quando o fruto aparecer no tempo certo, ninguém vai precisar que você convença ninguém de nada. Vai ser evidente. Tem outro elemento que eu quero trazer para essa conversa, porque ele é fundamental para entender o que acontece nos dias 25 e 26 de março especificamente. Essas datas caem em um período que diferentes tradições espirituais reconhecem como um tempo de travessia. Na tradição cristã, essa semana carrega o peso da Semana Santa, um período de transformação profunda. Em tradições espiritualistas brasileiras, é um momento de forte conexão e renovação. Não é coincidência que herança espiritual se ative com mais força nesse período, porque travessia é exatamente o que acontece quando você recebe um legado geracional. Você atravessa de uma versão de si mesmo para outra. Você cruza a fronteira entre o que você era antes de reconhecer o seu chamado e o que você se torna depois. E toda travessia tem um ponto sem volta. Quando você reconhece conscientemente o legado do seu avô, quando você declara internamente que vai carregar o que ele deixou, você não pode mais fingir que não sabe. Você cruza a fronteira. E do outro lado dessa fronteira, a vida simplesmente não é mais a mesma. Não de forma dramática, não necessariamente com grandes eventos externos imediatos,
mas internamente algo se reorganiza de forma permanente. Uma clareza que não existia antes, uma direção que antes era nebulosa e agora começa a ganhar contornos, como um caminho que se revela na serra. Isso é a travessia. E os dias 25 e 26 de março são o portal para essa travessia para os escolhidos que estão prontos. Agora eu preciso falar sobre algo que acontece especificamente no corpo durante esse processo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.